Você conhece Jacó? Já ouviu falar em Jacó? Jacó é um personagem bíblico que teve uma história extraordinária, que começou, de uma forma errada, mas terminou debaixo da bênção de Deus. Eu quero que você que está me ouvindo agora, que está me assistindo, de repente possa ver algo em você próximo, semelhante ao que aconteceu com Jacó. Primeiro, Jacó, ele recebeu um título, um estigma de enganador, de usurpador, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, seu irmão Esaú. Depois, Jacó, ele faz uma proposta a Esaú de comprar a sua primogenitura. Esaú chega na tenda cansado, com fome, pede a Jacó um prato de lentilha. Rapaz, imagina como é que essa lentilha deve estar cheirosa, Porque Esaú chega ali, sente aquele cheiro, fala assim: rapaz, me dá um pouco de lentilha. Jacó, não bobo, falou assim: eu até te dou, se você me vender a tua primogenitura. Esaú pensou com o estômago e aceitou a proposta e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Depois, aí sim, Jacó ele começa a fazer parte, desse título que deram a ele de enganador, porque aí sim tem coisas que você acha que é um apelido, mas é uma maldição. O que começou com um apelido, o que começou com um estigma, se tornou uma maldição, porque aí sim ele junta com sua mãe e engana o seu pai. Nisso que ele engana, ele recebe a bênção, e Esaú, quando sabe, fica possesso e diz que vai matá-lo. Nesse momento, Jacó, ele foge para uma terra de parentes distantes, somente com um cajado e uma cestinha de lanche. Esse homem sai da terra dele totalmente destruído, totalmente desamparado, totalmente emocionalmente destruído, financeiramente desamparado, e ele vai para uma terra distante para buscar a ajuda de parentes, mas sem a certeza, primeiro, que ia ser recebido, sem a certeza até que ia chegar naquele lugar. Mas ele consegue chegar. No meio do caminho, ele tem um encontro com Deus, ele é transformado, a sua mente é transformada, o seu intelecto é transformado, e Deus joga por terra toda aquela maldição que ele tinha de enganador, de usurpador, de aquele estigma que ele carregava, aquele título que ele carregava sobre o coração, e Deus muda a história dele. Como que essa história foi mudada? De acordo com que ele foi se dando a Deus, Deus foi mudando a história. De acordo com quando ele foi se relacionando com Deus, Deus foi mudando a história dele. Jacó, ele nasceu num lar com princípios cristãos, com quem confiava em Deus, acreditava em Deus. Já viu quem foi pai de Jacó? Então, Jacó ele conhecia Deus, mas ele não tinha vivido uma experiência com Deus ainda. No momento que ele vive essa experiência com Deus, Deus entra e transforma a vida dele. Entenda uma coisa: não adianta somente estar dentro da igreja, não adianta somente ter um título eclesiástico, não adianta somente ser filho ou ser parente de crente. É preciso ser alguém que tenha de fato um encontro com Deus. No momento em que Jacó ele recebe, recebe a Deus de fato, e ele vive esse encontro, Deus muda a história dele e também muda o nome dele. Deixou de ser Jacó para se tornar Israel, alguém que era novo em Deus, transformado em Deus. Entenda bem, em nome de Jesus. Jacó, depois de 20 anos, Deus orienta que ele volte e tenha um encontro com Esaú. Ele saiu ainda temeroso, mas esse encontro foi extraordinário. Deus mudou a identidade, Deus mudou o coração, Deus mudou a história de alguém que tinha um título totalmente desastroso,
para alguém que foi um herói na fé, um herói na Bíblia e que hoje está sendo testemunho para edificar a sua vida. Jacó teve a vida mudada porque ele permitiu que esse encontro com Deus fizesse a diferença na vida dele. Eu quero convidar você hoje a se permitir ter um encontro verdadeiro com Deus. Você pode até estar dentro de um seio evangélico, você pode até estar dentro de um conceito religioso, mas eu quero que você permita-se viver essa experiência com Deus para que a sua história seja extraordinária. Pode até estar vivendo um momento hoje complicado, pode até estar vivendo um momento hoje de injustiça, pode até estar vivendo um momento hoje onde você está pagando o preço pelo que você fez, mas Deus pode mudar isso aí. Acredite que há solução para a sua história. Acredite que há solução para o seu problema. Não desista de lutar, não entregue os pontos, porque Deus pode fazer diferença. Mas é necessário, é extremamente necessário que você viva de verdade um encontro com Deus e que você preze por princípios. Princípios são inegociáveis. Toda vez que o teu coração gritar e te der um comando, você analisa se esse comando ele está rompendo princípios. Se ele estiver rompendo princípios, você para e diz para o teu coração: não, eu não vou romper princípios, porque princípios são inegociáveis. Jacó, quando entendeu isso, ele viu a história dele ser transformada em alguém que era vergonha para dupla honra. Eu acredito que Deus pode fazer isso com você também, como fez comigo. O que era vergonha se tornou dupla honra. O que era o ponto mais fraco se tornou algo forte. O que era para te envergonhar, hoje te dá a legitimidade de você cuidar de outras pessoas e você ser testemunho para outras pessoas. Eu quero que você entenda que Deus ele te ama de uma forma sobrenatural e que ainda que você tenha errado ou que esteja errado, há solução para a sua história, há solução para a sua vida e há sim bênçãos para a tua casa. Mas toma posse dessa palavra, toma posse dessa história, leia com mais cuidado, estude, tá aí para você anotar, Gênesis capítulo 33. Olha essa história fantástica de Jacó, que você vai ser muito edificado por ela. Deus te abençoe, um beijo no teu coração.